Charles Baudelaire é um grande poeta francês do século XIX, um dos maiores nomes da literatura europeia de todos os tempos, particularmente uma referência literária francesa do século XIX. Baudelaire viveu pouco tempo. Ele nasceu numa família muito rica, nasceu no ano de 1821 e faleceu de sífilis aos 46 anos, também na cidade de Paris, no ano de 1867. Portanto, o Charles Baudelaire, ele testemunhou 3 eventos muito relevantes na história política francesa. O primeiro deles, em 1830, claro, ele ainda muito novo, aos 9 anos, a França estava vivendo um processo de mobilização liberal contra a restauração Bourbon que tinha sido estabelecida no ano de 1815. E agora a Revolução Liberal de 1830 mantém a monarquia, entretanto, coloca uma outra família para comandar o país. Estou me referindo, obviamente, ao rei Luís Filipe, que foi coroado naquele momento. Estabeleceu-se, então, uma monarquia parlamentarista e esta manteve-se de pé até 1848. Aí sim, em 1848, o Charles Baudelaire já era bem grandinho, já compreendia tudo que se passava na França. Em 1848, então, ocorreu a Revolução Republicana, que estabeleceu a Segunda República na França, um governo mais popular, etc, etc. 3 anos depois, em 1851, inclusive o padrasto dele já era senador, já era um cara envolvido com a política, então ele tinha, de alguma forma, um certo entendimento sobre o que se passava na França em todos os sentidos, especialmente no plano político. Ele que se revelou também um grande crítico de arte, além de ser escritor, de poeta, obviamente. E em 1851 foi o famoso coup d'État, né, do Louis Bonaparte, que havia sido eleito presidente em 48 e que agora se torna o imperador Napoleão III. E ele, o Charles Baudelaire, ele viveu em Paris até 1864, isso. Em 64 ele decide deixar, já estava muito pobre, inclusive, já tinha gastado quase toda a grana, a riqueza, o patrimônio que seu pai lhe havia deixado. E ele então vai para a Bélgica, lá permanece por 2 anos, contrai sífilis, muito enfermo, muito debilitado, retorna para Paris e ele então falece no ano de 1867. O Charles Baudelaire chegou a ingressar na faculdade de Direito, não sei exatamente qual faculdade ele cursou, provavelmente Sorbona, mas deixou a faculdade porque ele realmente estava bastante interessado na literatura. Tornou-se um crítico de arte e começou a escrever. E todos os seus escritos, o mais visceral, aquele que em certa medida sintetiza o Charles Baudelaire, é um livro que reúne um conjunto de poemas chamado As Flores do Mal. Nesse livro, As Flores do Mal, ele escreve então vários poemas. Foi publicado em 1857, portanto ele ainda estava em Paris, e esse livro tornou-se uma puta de uma referência em toda a Europa, enfim, e até hoje é uma grande referência. E há nesse livro um poema que eu gostaria de falar para vocês, esse poema intitulado Destruição, tá? Então nós vamos dar uma olhada no que ele tem para nos dizer. É um poema escrito na forma de soneto, são 2 estrofes com 4 versos, mais 2 estrofes com 3 versos, né? Então 2 quartetos e 2 tercetos.
O poema, então, se chama A Destruição. Diz assim: sem cessar o meu lado, se agita o demônio. Nada à minha volta, com um ar impalpável. Eu o engulo e sinto que me queima o pulmão. E o preenche de um desejo eterno e culpável. Toma, às vezes, conhecendo meu amor da arte, a forma da mais sedutora das mulheres. E sob especiosos pretextos de rufião, acostuma meus lábios a filtros infames. Ele me leva, assim, longe do olhar de Deus, ofegante e morto de cansaço até o meio dos campos do tédio profundos e desertos, e lança em meus olhos, cheios de confusão, vestimentas imundas, feridas abertas, e a aparelhagem sangrenta da destruição. Poema A Destruição, Charles Baudelaire. Um abraço para todos.